terceira indústria a se instalar em Nova Friburgo, a fábrica de Filó começa a funcionar no ano de 1925, inicialmente em um galpão de 2.500 metros quadrados. Transcorridas 2 décadas, ocuparia uma área de quase 31.000 metros quadrados no centro da cidade. Os seus fundadores foram Carl Siemens e o seu filho Carl Ernst Otto Siemens. O maquinário era importado da Alemanha e movido a energia elétrica. Porém, a seção de alvejaria e tinturaria utilizava grandes quantidades de madeira para alimentar a caldeira, que funcionava sem interrupção durante 24 horas. Para abastecer com lenha essas caldeiras, a empresa adquiriu uma imensa área no distrito de Conselheiro Paulino, no lugar denominado de Córrego Fundo. Nesse sítio, plantavam-se eucaliptos para abastecer suas caldeiras, evitando assim o consumo de madeira da Mata Atlântica. Fomos até o Córrego Fundo, em Conselheiro Paulino, que ainda apresenta características rurais, e entrevistamos o senhor Oscar Bertrand, um dos responsáveis pela administração e logística do abastecimento de madeira da fábrica de Filó. Seu Oscar, nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, no distrito de Conselheiro Paulino, numa região que chamam de Córrego Fundo, né? E a gente nem parece que está em Conselheiro Paulino, mas eu gostaria de contar, a gente vai contar um pouquinho da história dessa área, que era propriedade da fábrica Filó. A fábrica Filó, quando veio para Friburgo, a energia utilizada no maquinário era elétrica, né? Elétrica de Friburgo. De maneira que a manutenção da energia da fábrica era da energia de Friburgo, como de todas as outras indústrias realmente utilizavam das indústrias de Friburgo. Quer dizer, então todas faziam uso da energia elétrica. Exato. Mas para determinados setores, que é o nosso objetivo aqui, que era a alvejaria, havia necessidade de madeira para as caldeiras. E foi aí que a fábrica Filó adquiriu essa área e começou a plantar o eucalipto para abastecer suas caldeiras, né? Isso estava dentro do próprio planejamento do seu Otto Siemens, isto é, já ficar esta área predestinada para o plantio de eucalipto, para a manutenção das caldeiras, e para que isso ocorresse, ele, na mesma época que ele adquiriu aquela área destinada a Filó, ele cumpriu também para esse plantio, entendeu? Seu Oscar, eu estou destacando isso aqui nesse programa para mostrar que não houve assim devastação da nossa Mata Atlântica, né, para poder servir as indústrias, como ocorre em outras regiões, né? Geralmente a gente vê em outras regiões as indústrias, a própria Estrada de Ferro também consumiu muita madeira da Mata Atlântica para poder abastecer, né? Sem que houvesse qualquer manutenção por parte de terceiros. Isso não ocorreu, mas aqui tivemos funcionários que, na retirada da madeira, tinha também, na ocasião do plantio, em que existia realmente por parte desses funcionários destinados para esse fim, para que jamais houvesse realmente qualquer área devastada viesse a ficar isento do plantio desses eucaliptos. Certo, então eles adquiriram essa área. O senhor sabe dizer qual a dimensão que antigamente tinha essa área aqui? Olha, dentro do programa da Filó, não tem nenhuma situação dita qual era a área, mas eu imagino, pelo que eu já percorri aqui, eu imagino que essa área é muito maior do que os 30.330,90 da área da Filó. E onde está a fábrica, da né? fábrica de Filó. Uhum.
Então, diante disso, eu acredito que aqui seja uma área bem vasta, grande, com realmente em condições de fazer, naquela época, de fazer a mantença realmente das caldeiras. Aquilo ali atrás que a gente está vendo, aquele madeiramento, é eucalipto? É É eucalipto. eucalipto, né? É eucalipto que era realmente, na ocasião, tínhamos duas caldeiras de manutenção da alvejaria, para a manutenção da alvejaria. E era tipo dessa madeira aqui. Era grossa, madeira inteira, cortada, mas inteira dessa forma, conforme está sendo visto aqui. E posteriormente, futuramente, já foi modificado com outras alternativas. Tá. Qual a alternativa? Como é que foi essa transição? Olha, veja só, quando houve a venda da Filó, a caldeira, uma das caldeiras teve problemas realmente de funcionamento. Então se fazia necessário substituí-la. Quando você fala Filó, só interromper o seu instantinho. É quando a Filó foi vendida para o grupo da Triumph, né? Internacional, exato. Na venda para a Triumph Internacional, uma das caldeiras já se encontrava realmente em situação adversa, sem poder dar continuidade aos seus trabalhos. Entretanto, eles resolveram comprar uma caldeira que destinava-se a cavaco, ou seja, pedaços dessas madeiras aqui eram cortados através do chamado picador, que ali foi aberto um projeto para ver qual seria o custo operacional nas instalações de toda essa situação, em que existia a instalação do picador, da parte elétrica, trator e caminhão. Isso tudo para ter realmente um trabalho para que pudesse realmente ter a possibilidade da manutenção dessa caldeira que foi instalada posteriormente. Quer dizer, então facilitou realmente o corte em cavaco através deste picador que foi instalado, cujo custo operacional foi feito um projeto que eu fazia os controles de projeto da Filó, então eu mantinha realmente uma situação plena até o término do encerramento, e quando elas estivessem realmente em seu funcionamento, nós colocaríamos realmente na parte contábil para suas depreciações em áreas pré-destinadas, de veículo com as taxas correspondentes, da eletricidade com as taxas correspondentes também, e o picador, por sua vez, se é uma máquina, se trabalhava, por exemplo, 4 horas ou 8 horas, ela tinha a taxa correspondente à sua depreciação. Seu Oscar, então aqui ficava o picador, né? Picador. Esse picador era destinado realmente a picar a madeira, esses troncos que nós havíamos mostrado anteriormente, que está aí dentro do nosso registro, e que esses troncos saíam daqui todos sob o tipo de cavacos. Cavacos esses que eram realmente predestinado para a caldeira que tinha sido instalado posterior à retirada da anterior, que já se encontrava realmente danificada. Seu Oscar, essa estrutura aqui, esse galpão que a gente vê hoje, ele é exatamente como na época... Fins. Não, eu sei, mas ele está exatamente como na época da Filó? O galpão está, mas com algumas pequenas alterações. Alterações de prazo de tempo que realmente... Mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Esse madeiramento do Madeiramento teto. e tudo mais, entendeu? Essas paredes aí atrás Essa do parede senhor. aqui consta realmente
os banheiros, o refeitório, etc. Tudo aquilo que se fazia necessário à manutenção dos empregados para os fins que se propunha nos seus trabalhos. Só para esse trabalho aqui no Córrego Fundo, né? Córrego Fundo. Quantos funcionários eram disponibilizados? O senhor tem ideia? Mais ou menos, talvez uns 15 a 20. Tudo? Porque tinha a parte da produção de plantio e produção de retirada e também a produção dos cavacos. Entendi. Entendeu? E aqueles que também estavam interligados ao sistema, que era o caminhão da fábrica, que estava interligado, levando realmente para abastecimento total, que tinha realmente lá na Filó um lugar específico para o estoque desses cavacos, para que nunca viesse a faltar, porque a manutenção era imensa e tinha a necessidade de manter-se a alvejaria em funcionamento diariamente. E às vezes até em terceiro turno, primeiro, segundo, terceiro turno. Diante disso, eu tinha que ter uma manutenção muito ampla e satisfatória para atender a demanda. Quer dizer que a alvejaria ela nunca desliga, né? Não. Nunca. Ela tem que estar sempre mantinha sempre. mantida. E tinha, em outras ocasiões, a alvejaria, onde os tecidos eram feitos, as máquinas eram de madeira. E aconteceu que eu acompanhei também a reconstrução das máquinas, novas máquinas, que passou a ser de aço inoxidável. Quer dizer, então, que começou as máquinas do setor de alvejaria, era madeira inicialmente. Eram madeiras. Todas de madeira. Todas de madeira. Importadas madeira específica, de natureza realmente resistente, né? Importadas da Alemanha? Não, feita tudo aí na fábrica. Feitas na própria fábrica? Na própria fábrica. Então, diante disso, o que acontecia? Quando a coisa começava realmente devagarzinho, ia se agregando aos poucos a construção das mesmas. Então isso se deu no decorrer do avanço da empresa, Filó S.A. A Universidade da Moda Íntima. Universidade da Moda Íntima, que passou a ser depois com a Triunfo Internacional. Dizem que o polo de Nova Friburgo não tem a origem, mas eu digo que é da Universidade Filó. Essa é a minha posição. E não tem como tirar, não. Está aí, ó. E negar. Então, fazendo uma recapitulação, desde 1925, quando a Filó foi instalada, ela já viu a necessidade de um grande consumo de madeira para as caldeiras de alvejamento, então elas começaram a utilizar um tronco maior e depois, na época já da Triumph, usaram um outro tipo de caldeira com uma madeira cortada, picadinha, né, como você falou. Exato, e essa picador, Quer dizer, então durante... Era chamado cavacos. Cavacos, né? Cavacos de madeira. Então, durante todo esse tempo, a Filó se preocupou com a questão ambiental, né? Não desmatando, tendo aqui nessa área... Tinha um grupo realmente destinado única e exclusivamente para fazer o semeamento para o plantio das áreas que eram realmente retiradas, os eucaliptos. Então, tinha o replantio para que pudesse realmente manter plenamente os trabalhos aqui nessa região. É uma região única e exclusivamente destinada para esse fim.
Seu Oscar, a gente está falando assim da questão do alvejamento. Quais eram os tecidos que eram alvejados na caldeira? Todos os tecidos, do modo geral, ou seja, gobelém para tingimento, cortinas, enfim, todo aquele produto que nós tínhamos, a lese, a lycra, o colorido, os tingimentos, essas coisas todas eram feitos na alvejaria. Agora, seu Oscar, a gente está falando dessa questão ambiental. Tudo bem que a fábrica Filó, assim como outras indústrias, já citou para mim, como a Renda-Zap, se preocupou com essa questão do não desmatamento, né, para a utilização da madeira nas caldeiras. Mas acontece que também houve depois um problema. Quando eles jogavam essas águas da caldeira, eles jogavam no rio. A gente via o rio de vez em quando colorido. Por conta, quer dizer, se preocuparam com a questão das árvores, mas não se preocuparam com a questão dos rios, né? Foi instalado também lá na Filó, cujo projeto foi aberto e entregue a mim para meu acompanhamento, que eu mantinha o acompanhamento na construção dessa estação de tratamento. Então a Filó tinha? Não, foi posteriormente, depois de tantas multas obtidas por parte da direção do governo, eles resolveram então fazer o tratamento dessa água, desse produto, lá nessa estação de tratamento. E tinha um funcionário habilitado para posteriormente cuidar dessa parte. Que ano foi feita a instalação de tratamento de água da Filó? O tratamento de água da Filó, agora você fez uma pergunta que eu notei assim. Não, mas na década de 90. Já é década de 90, né? Uma das razões para a existência das brigadas de bombeiros da fábrica de Filó era para apagar os incêndios que costumavam ocorrer nas matas de eucaliptos no Córrego Fundo. A brigada era formada por funcionários da própria empresa treinados para uma emergência.